Sexta-feira da 22ª semana do Tempo Comum, queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Já te peço, se inscreva no canal, clique em gostei e lá no final você deixa um comentário para me ajudar. Vamos ao Evangelho que está em Lucas, capítulo 5, versículos de 33 a 39. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha, senão vai rasgar a roupa nova e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos. E ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz: o vinho velho é melhor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez a questão do jejum. Para que serve o jejum? Para mortificar a nossa carne, para nos preparar para o encontro com Deus. A mortificação da carne nos faz perceber que não só de pão vive o homem, e predispõe o nosso corpo, inclusive, para receber mais e melhor a graça do próprio Deus que é derramada em nossos corações. Mas percebam que os fariseus e os mestres da lei estavam observando os discípulos de Jesus e perguntavam por que eles não estão praticando o jejum. Meus irmãos, a primeira coisa que eu quero destacar é: cuidado para que a nossa prática religiosa não sirva de impulso, não sirva de instrumento para que nós sejamos fiscais da fé do outro. Não é porque você está fazendo uma prática religiosa que o outro obrigatoriamente precisa fazer. O que nós precisamos fazer é discernir entre o que é essencial e aquilo que é um acréscimo na fé, que são acréscimos bons. Por exemplo, quem está fazendo a quaresma de São Miguel, não pode ficar no pé do outro porque não está fazendo, porque a quaresma obrigatória da igreja é a quaresma que nos prepara para a Páscoa. A quaresma da Páscoa é obrigatória para todo mundo, mas a de São Miguel não é. Então nisso eu estou diminuindo a quaresma de São Miguel? Não estou, mas não significa que todos nós somos obrigados a fazer a quaresma de São Miguel. As pessoas que participam do apostolado da oração, todas têm que participar? Não. Quem participa, bendito seja Deus. Quem não participa, amém por isso, vai fazer outra coisa. E assim se aplica nas mais variadas práticas religiosas. Quem reza um terço da misericórdia, o outro que não reza. Quem participa do coral e o outro que não participa. Quem participa da pastoral familiar e o outro que não participa. Mas em tudo isso eu não posso ser fiscal da fé do outro. Esta prática religiosa precisa fazer a minha fé crescer e acrescentar aquilo que é o essencial. E o que é essencial? A leitura da palavra de Deus, isso aqui é essencial, todo mundo tem que fazer. A vida dos sacramentos, ser batizado, ser crismado, receber a comunhão, confessar os seus pecados, casar-se na igreja ou se tornar padre e na sua enfermidade buscar a unção dos enfermos, ajudar as pessoas mais necessitadas, ser pai presente, uma mãe presente, ser um padre que viva o seu sacerdócio, isso é essencial. O restante deve ajudar naquilo que é essencial. Ok, dito isso, Jesus vai fazer uma catequese sobre o jejum, onde Jesus diz que dias virão em que o noivo será tirado. Então, os seus discípulos, os amigos do noivo, jejuarão. O noivo aqui é o próprio Cristo, que é o noivo da humanidade, que se dá, que casa conosco, que casa com a humanidade. E assim como todo noivo, todo esposo deveria fazer, deve proteger. Cristo é aquele que nos protege, Cristo é aquele que provê, Cristo é aquele que traz o essencial para dentro da sua casa, é aquele que acolhe, é aquele que educa. Então Jesus é o noivo, é o esposo da humanidade. E este esposo hoje nos é tirado de forma física, nós o temos por meio da palavra e nos meios sacramentais. Então hoje que Cristo não está mais fisicamente conosco, repara, Cristo está conosco por meio da sua palavra,
por meio da igreja, dos seus sacramentos. Mas fisicamente, de forma palpável, Jesus não está aqui conosco. Veja, nós não estamos tocando em Jesus na sua humanidade, na sua carne. Nós o tocamos por meio dos seus sacramentos. Então agora sim chegou o momento de jejuar. E aí veja que Jesus diz: dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então naqueles dias jejuarão. E aí Jesus conta parábolas nos indicando para que serve o jejum. Precisamos fazer o jejum em preparação para receber o Messias, para receber algo maior e melhor. Veja, ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha. É loucura, você vai pegar, você tem uma roupa velha, toda rasgada, e para tampar o buraco da roupa velha, você compra uma roupa lá na loja, corta um pedaço da roupa nova para tampar a roupa velha. É ilusão. É melhor o quê, então? Ficar com a roupa nova. E a novidade aqui está na graça do Espírito Santo. O que é o novo? É o Espírito Santo em nós. Então, ao invés de tentar acudir a roupa velha nossa, do homem velho, nós vamos fazer o quê? Nos revestir da roupa nova, que é o Espírito Santo, que é o próprio Cristo, que é toda a sua graça que é derramada. A roupa nova, nós precisamos vesti-la na graça do batismo e limpá-la com a graça da confissão. Mas veja, na sequência, ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta e os odres velhos e se derrama, e os vinhos e os odres vão se perder. Então veja, o que é um odre? Um odre é uma bolsa de couro que se colocava então o vinho. Veja que a fermentação do vinho ela é muito forte, e se o odre for velho, com o couro ressecado, vai arrebentar e vai se perder. Eu trouxe aqui para nós essa garrafinha que eu carrego vinho para a Santa Missa. Meus irmãos, durante muito tempo eu colocava o vinho nessa garrafinha aqui, e então o que acontecia? Derramava. Então a gente coloca o vinho, tampa a garrafinha. Mas o que acontece? O vinho tem pressão, e então ele dilata, o vinho se dilata e derrama nas bordas e sujava toda a minha mochila. O que eu fiz então? Eu arrumei uma garrafinha que contém esta peça. O que eu faço? Coloco o vinho, então eu coloco essa peça aqui, eu tampo. Para quê? Para que quando vier a pressão, e tampo aqui em cima, quando vier a pressão do vinho, não derrama, e deixou de derramar. Mas quando eu chego na missa e eu vou tirar essa peça daqui de dentro, até explode um pouquinho, de forma simples, é claro. Por quê? A pressão do vinho é muito grande. Agora veja, isso aqui é de vidro. No tempo de Cristo, eram odres, era um odre, uma bolsa de couro. E quando estava ressecada, por conta do vinho novo, a bolsa se rasgava. Então o que é necessário fazer? Uma bolsa de couro nova, porque o couro novo, o odre novo, ele tem flexibilidade, de tal forma que o vinho lá dentro não vai arrebentar o odre, não vai arrebentar. O que Jesus quer dizer com isso? Que o vinho novo é o Espírito Santo e que nós somos esses odres, este odre que precisa estar renovado também, porque senão, quando a graça do Espírito Santo for derramada em mim, vai perder, vai se arrebentar. Isso acontece todas as vezes, meu irmão e minha irmã, que eu escuto a palavra de Deus, percebo que eu preciso mudar e não mudo. Odre velho, se arrebenta, você perde o vinho. Você escuta, você tem que perdoar o fulano. Ah, mas aquela pessoa eu não perdoo. Odre velho, você está desperdiçando a graça de Deus. Você precisa ajudar uma pessoa. Você precisa ajudar mais na igreja. Enfim, você tem que praticar atos de devoção, de piedade, fazer jejuns. Ah, mas isso é bobeira, isso é ilusão, eu não preciso disso. Tudo isso a igreja fala só para oprimir, para nos escravizar e apronta uma coisa na cabeça. Odre velho. Deus está derramando a graça, o vinho novo, mas eu ainda não fui capaz de me renovar a tal ponto que eu vou receber e guardar a graça do Espírito em mim. Então eu vou sempre derramar, vou sempre desperdiçar. E acontece, muitas e muitas vezes na nossa vida. Em versículo 39, Jesus ainda diz: e ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz, o velho é melhor. Então Jesus Cristo utilizou-se da roupa nova e do odre novo para receber a graça do Espírito Santo. Mas agora Jesus vai dizer, do vinho velho, que é melhor que o vinho novo. Meu irmão, minha irmã, podemos ler também, neste vinho velho, a graça do Espírito Santo, que é antiga, mas ela é sempre nova e sempre mais saborosa. O Espírito Santo é tão antigo. Jesus está desde toda a eternidade. O Pai é Deus, ele é Deus. Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas, um só Deus.
desde toda a eternidade, desde sempre. Foi Ele que fundou o universo, foi Ele que criou tudo. O Espírito Santo já pairava nas águas no início da criação. O Espírito Santo foi soprado nas narinas de Adão e de Eva. O Espírito Santo sempre esteve aí e por isso Ele é o melhor. Porque é Deus que sustenta e que mantém a nossa vida. Logo, meus irmãos, minhas irmãs, que este Evangelho nos ensine, nos ajude a nos preparar para receber melhor a graça de Deus. Para também saber ver nas coisas da igreja, na palavra, nos sacramentos que são tão antigos, esta novidade e este sabor novo para a minha vida. Quantos de nós buscamos novidades porque está com o peito vazio? Não! Busque no vinho velho, que é mais saboroso, a sua palavra, os sacramentos, né? A Santa Missa, o batismo, a confissão. Quantas graças, meus irmãos e minhas irmãs, eu, enquanto padre, vejo nas pessoas que têm coragem de ir diante do sacerdote e confessar os pecados, limpar a alma. Quantas pessoas são restabelecidas através da história da vida dos santos, ou seja, o vinho velho, que quando eu bebo, na graça de Deus, eu percebo isso, dá sabor, dá alegria na minha vida. Logo, busquemos sempre a nossa motivação, a nossa alegria no próprio Deus e peçamos que o próprio Deus, por meio do Espírito Santo, que Ele mesmo prepare este odre velho, que nos torne em odres novos, para sermos capazes de receber essa graça que é profusamente derramada, sempre derramada em nossos corações. Amém. Queridos, muito obrigado por você estar aqui. Deus te abençoe muito. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar em gostei, deixa aqui nos comentários: Senhor, renova o meu espírito, Senhor, renova a minha vida, renova-me, Senhor Jesus. Tem até uma música que diz, né? Renova-me, Senhor Jesus, porque tudo que está em mim precisa ser mudado. Então hoje é sexta-feira, nós temos a novena de Nossa Senhora Aparecida às 19 horas no Santuário Diocesano e eu conto com a sua presença. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.